É possível ser de esquerda e ser cristão? Esta é a pergunta de hoje do podcast Cor de Rosa Choque. Estamos recebendo aqui o pastor José Alvarenga, ele que é professor de História e Filosofia, que é presidente da Associação para Missões e Ensino, AME, é membro da Ordem dos Pastores Batistas de Mato Grosso do Sul e também militante da Frente Evangélicos pelo Estado de Direito. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso espaço. Obrigada pela sua disposição em vir esclarecer essa questão tão importante para quem nos acompanha nas redes. Olá, Gisele. Olá, gente linda e abençoada por Deus. É uma alegria muito grande estar aqui, uma honra muito grande. Eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E o meu desejo é que a gente possa contribuir, de alguma maneira, para que haja uma consciência maior, mais próxima do Evangelho de Jesus. Amém. E também algo que venha contribuir para que a gente possa crescer em nossa espiritualidade. Amém. Não está nada combinado, pastor, mas eu senti no meu coração. Vamos fazer uma oração para começar esse episódio já com a bênção do Senhor embaixo da asa do Espírito Santo? Fica à vontade. Pai, nós te louvamos por esse momento, pela tua graça, pela tua bênção sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, por este espaço que é aberto. E o nosso desejo agora é que o teu Espírito Santo possa realmente dirigir nossas vidas, nossos pensamentos, nossas ideias, e que aqueles que nos assistem, que nos veem, que nos ouvem, possam ser tocados, Pai, pela tua palavra, pelo teu Espírito, e que assim possamos contribuir para que realmente haja crescimento espiritual, haja consciência maior do teu Evangelho, da tua palavra, para que a nossa conduta, Senhor, possa ser uma conduta que venha contribuir para uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, com a tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigada, pastor. É a primeira vez que no nosso podcast Cor de Rosa Choque recebemos um pastor e é a primeira vez que fazemos uma oração clamando, para que esse episódio ele fale profundamente ao seu coração, à sua alma, que possa te edificar, como me edificou um dia ter ouvido a palavra de Deus. Nós respeitamos todo tipo de credo, respeitamos todo tipo de fé, e hoje trazemos aqui uma conversa sobre fé, política e religião. Por quê? Porque tem sido muito utilizada, especialmente a fé cristã, a fé no meio evangélico, para interesses que não são interesses da palavra de Deus, interesses que são ligados à política partidária, e todas as vezes que nós vimos política e religião se misturarem, parece que o resultado não foi bom. É isso, pastor? Exatamente. Veja bem, quando nós olhamos para a história da igreja, a gente percebe claramente isso. Aliás, um dos grandes desvios do evangelho foi justamente quando Constantino, imperador romano, decidiu usar a fé cristã para salvar o seu império. A gente sabe, quando a gente estuda, e é impossível evitar falar de história, porque eu sou apaixonado por história, mas quando a gente estuda ali a história naquele momento, a gente vê que o Império Romano ele já estava em decadência. Constantino vê na fé cristã uma oportunidade de fortalecer o seu império, principalmente o seu exército, e aí então ele conta aquele sonho que viu uma cruz no escudo, e a partir dali a gente tem assim início de uma aproximação da fé cristã da política, de uma liderança política, a aproximação da fé com a estrutura de poder. E isso foi assim algo que prejudicou muito o cristianismo, porque a partir daí cria-se uma estrutura eclesiástica e aquele evangelho simples, aquele evangelho que acontecia nas casas, com todas as pessoas participando, de repente ele vai perdendo espaço e começa então a igreja institucionalizada, que se mistura à liderança do Império Romano. Mais lá na frente, Teodósio ele vai oficializar o cristianismo, porque Constantino ele não oficializa o cristianismo, ele apenas abre espaço para que os cristãos pudessem ter liberdade religiosa.
Mais à frente, então, Teodósio ele vai tornar o cristianismo como a religião oficial do Império. De lá para cá, o que a gente tem visto é todas as vezes que a fé cristã é usada pela estrutura de poder, não é uma boa mistura, né? Isso não termina bem. Nós temos visto isso ao longo da história e temos visto hoje muito de perto o que tem acontecido, principalmente no nosso país. Sim, pastor, o senhor estava falando, relatando esses fatos históricos, e eu fiquei aqui pensando, Jesus, ele poderia ter vindo como um imperador romano, né? Veio como um menino humilde, né? Nasceu num estábulo, e ele sempre dizia que o reino dele não é desse mundo, né? É chegado o reino, né? E meu reino não é deste mundo. Então, eu acho tão assim estranho como que você pode ocupar o púlpito de uma igreja para conclamar pessoas para participarem da luta política, especialmente a luta político-partidária, para definir, por exemplo, o resultado de uma eleição para presidente da República no Brasil. 2026 está vindo aí, e como que o senhor vê? O senhor como um pastor, uma liderança religiosa, a aproximação de um novo período eleitoral, qual o papel que a igreja deve ter, né? O que se espera de uma igreja que seja uma igreja séria, uma igreja preocupada realmente com o reino que não é deste mundo, nesse cenário que está vindo aí? Bom, então vamos lá. Vamos começar dizendo assim, uma igreja séria, uma igreja que realmente está comprometida com o Evangelho. Primeira coisa, ela tem que ter Jesus como centro da sua existência e da sua prática religiosa. Então, a igreja que realmente gera discípulos do Senhor Jesus, a igreja comprometida com o Evangelho, é aquela que vai dar toda a evidência em Jesus, na sua pessoa e nos seus ensinos. Todas as vezes que um homem, uma mulher, um ser humano ocupa o lugar de Jesus e passa a receber a atenção maior dos fiéis, né? Então aí a igreja já está se desviando do Evangelho. Então, Jesus precisa ser o centro, né, das nossas pregações, da nossa prática. O seu Evangelho tem que ser a nossa regra de conduta. Então, olhando para Jesus, como diz Hebreus, capítulo 12, verso 1, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus, no seu Evangelho, e tentar, né, viver assim, de uma maneira mais próxima daquilo que ele ensinou. Nós cremos que o propósito eterno de Deus é que nós, discípulos do Senhor Jesus, sejamos semelhantes a ele. Romanos 8:29 diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus. Então, Jesus como centro, ele é base para uma igreja que seja séria realmente. E o equilíbrio, né? Eu sempre costumo dizer, e eu falo muito isso para minha família, na minha casa, que o equilíbrio é uma marca do Evangelho. Então, nós não podemos envolver a igreja com política, né? Eu creio que o púlpito não é lugar para que a gente possa fazer propaganda política, ao mesmo tempo em que nós não podemos também nos alienar, né? Como cristãos, como discípulos de Jesus, nós buscamos o exemplo de Jesus. E como cidadãos, nós precisamos também exercer a nossa cidadania sempre com base no Evangelho. Então, igreja, nós vamos ali, alimentamos a nossa espiritualidade, a nossa comunhão, e enquanto cidadãos, nós exercemos também os nossos deveres, os nossos direitos, sempre tendo Jesus como a nossa referência principal. Obrigada, pastor. E se você está gostando desse papo, aproveita, curte, já deixa o seu like, ativa o sininho para você já ficar sabendo dos demais episódios nossos. O podcast Cor de Rosa Choque é um espaço que foi criado, num primeiro momento, para contribuir com o empoderamento, a inclusão social das mulheres. Falamos muito sobre direitos humanos das mulheres. E agora, mais recentemente, nós começamos a abrir, dar uma chance para receber os homens também. Recebemos no episódio passado o ex-deputado federal, Fábio Tradi, e agora estamos recebendo o pastor José Alvarenga.
Nós falamos muito sobre meio ambiente, proteção à cidadania, Estado Democrático de Direito, são assuntos relevantes. Então, aproveita, curte, comenta, deixa o seu like e assina o sininho, que aí você não perde nenhum episódio. Cor de rosa choque é a cor da força das mulheres. Então, estou aqui como host desse espaço, né? E fico muito feliz pela aceitação, né? Pelo crescimento desse nosso podcast. E você é nossa convidada e nosso convidado para estar com a gente. Vamos dar um breve intervalo e já voltamos. Bem-vinda e bem-vindo. Que bom receber vocês aqui no podcast Cor de Rosa Choque. Um momento para a gente falar do que interessa: política, cultura, meio ambiente, direitos humanos e, em especial, os direitos humanos das mulheres. E vamos estar aqui assim com variedades, algumas vezes ao vivo, outras vezes com gravação, mas sempre com qualidade, com conteúdo, trazendo algo que possa influenciar os sonhos das pessoas. Nós queremos sim inspirar pessoas, nós queremos sim reforçar a luta das mulheres, a luta das minorias, a luta pelo meio ambiente, a luta por um mundo melhor. Fique conosco. E voltamos com a pergunta que não quer calar. Pastora Varenga, é possível ser de esquerda e ser cristão? Vamos lá, uma boa pergunta. Eu creio assim que hoje, viu, Gisele, acontece assim, uma tremenda confusão na igreja evangélica brasileira. E quando eu falo de igreja evangélica, eu estou falando principalmente, né, de movimentos que surgiram nas últimas décadas, pentecostais, neopentecostais, e que hoje são dominados assim pela teologia da prosperidade e também pela teologia do domínio. Assim, vou definir rapidamente. Teologia da prosperidade é aquela que a fé é um instrumento para que você possa conseguir bens materiais. Então, se você realmente consegue bens materiais, você é uma pessoa cheia de fé. Se você não consegue, você está falhando em algum aspecto na sua vida espiritual. Então, eles capitalizaram a fé e fizeram da fé esse instrumento realmente de conquista de bens materiais. Eu sempre sempre preguei nas igrejas que pastoreei, que o trabalho, né, sempre será uma força que vai fazer com que você prospere. O trabalho, a dignidade. E a teologia do domínio é aquela teologia que quer fazer com que a estrutura de poder seja voltada para a igreja, para o evangelho, de uma maneira distorcida, né? Então é quando você quer implantar um regime religioso, como muitos países islâmicos fazem. Então a diferença é que por aqui eles querem fazer do Estado um Estado cristão evangélico, o que realmente é totalmente incoerente com a fé cristã. Eu sou de uma origem batista e nós batistas sempre defendemos a questão da laicidade do Estado. Então, a separação entre igreja e Estado é um dos nossos princípios, né? Então, nós entendemos que o Evangelho ele caminha para uma liberdade de consciência, onde você pode ser de direita, de esquerda, né? E você tem liberdade realmente para fazer a sua opção política. Particularmente, eu creio que o Evangelho tem tudo a ver com a questão da justiça social. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos no Sermão do Monte o próprio Jesus falando: bem-aventurados, felizes aqueles que têm sede e fome de justiça. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, nós vemos um Jesus que aceita a todos. Nós vemos um Jesus que ama a todos indistintamente. Então, é o Jesus da diversidade. É o Jesus que respeita também a sua opção existencial. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos também Jesus ele quebrando um pouco aquele paradigma do judaísmo e valorizando a figura da mulher. E Jesus, Paulo vai dizer isso, né? Em Jesus não existe homem nem mulher. Em Jesus existe o ser humano. Então,
Quando Jesus começa o seu ministério, a expansão do seu evangelho, a proclamação do seu evangelho, ele dá um espaço enorme para as mulheres. Então ele quebra, né, um pouco essa tradição judaica. Então, quando eu digo que é uma confusão, e por isso às vezes as pessoas estranham quando algum pastor começa a defender alguns assuntos, alguns temas, é porque os evangélicos eles estão muito presos ao judaísmo. A velha aliança. A velha aliança, ela sim, né, tem muitas coisas que não combinam com uma sociedade justa, fraterna, com o amor de Jesus. Então, Jesus, ele implanta uma nova aliança. E muitas vezes nós vamos ver no Evangelho assim, a lei diz isso, assim, eu, porém, vos digo. Então, Jesus, ele traz uma nova leitura para a espiritualidade. Jesus, ele vem trazer esse equilíbrio, essa vida que precisa ser baseada no amor, na justiça, na igualdade. E quando nós entendemos isso e colocamos Jesus como centro, aí, coincidentemente, esses temas que são abordados pelo Evangelho, eles vão se alinhar com temas que a esquerda também trata e aborda. Né? Então não é que eu quero ser de esquerda. A minha prática do Evangelho, a leitura que eu faço do Evangelho, o que eu entendo como sendo as bases do Evangelho, eu vou encontrar esses temas, eu vou encontrar essas abordagens na esquerda, naquilo que a esquerda tem falado, naquilo que a esquerda tem anunciado. Então, é possível ser totalmente possível. Totalmente possível. Eu creio que eu não sou primeiro um pastor de esquerda, eu sou primeiro um discípulo de Jesus. Amém. Eu sou primeiro um apaixonado pelo Evangelho. E quando eu leio o Evangelho dessa forma, o Evangelho que é baseado no amor, na aceitação de todos indistintamente, na luta por uma sociedade justa, fraterna, igualitária. Então, eu encontro espaço para essa luta, né, nas tendências de esquerda. Então, por isso, né, desde muito jovem, eu milito, né, primeiramente no Partido Verde, depois no PT. Então, eu entendo que realmente são políticas que se alinham com aquilo que eu entendo como sendo o Evangelho. Inclusive, pastor, quando eu li pela primeira vez o Atos dos Apóstolos, né, a parte que fala da igreja primitiva, né, logo que Jesus se foi, né, após ter sido morto e ressuscitado, e que diz que eles vendiam tudo o que tinham e traziam à congregação dos justos. Né? Então, quer dizer, as pessoas, elas se desfaziam dos seus bens para trazer para a comunidade. Aí eu falei, meu Deus, eu já li isso num livro chamado A Origem da Família da Propriedade Privada do Estado, que é de Friedrich Engels, né? Sabemos que Marx debateu muito com Engels, escreveu ali umas reflexões de rodapé e tal, né? E eu falei, meu Deus, mas espera aí, eu estou achando que esse negócio aqui é o tal do comunismo, né? Que tanto se fala contra, parece que é algo assim proscrito, né? Eu já li bastante sobre a ascensão do nazismo, né? Da extrema direita lá na Alemanha, inclusive, dentro de um contexto democrático, porque eles estavam vivendo numa democracia. Tem o autor Carl Smith, que é um constitucionalista que na época era uma referência e cujo pensamento foi muito utilizado pela extrema-direita alemã para justificar a ascensão do nazismo. E aí eu falei, gente, mas espera aí, tudo aquilo que você faz para alienar sempre vem na questão assim, olha, cuidado com o comunismo, o Brasil vai virar comunista, o Lula vai fechar a igreja. Gente, o Lula fez a lei da liberdade religiosa, foi exatamente ao contrário, né? Ele procurou garantir que os diferentes credos possam coexistir pacificamente. E assim, eu sou cristã, eu sou evangélica, a chave pela qual eu encontro com o mundo espiritual, com o meu lado espiritual, é através de Jesus, através da Bíblia cristã, né? E eu procuro ler a Bíblia nessa ótica, né, de uma comunhão espiritual, porque é também um livro histórico, então tem muitas questões ali
que dizem respeito àquela época, aquele momento histórico, né? Então, assim, quando eu me deparei com o Atos dos Apóstolos, eu falei, gente, a pergunta não deveria ser: é possível ser de esquerda e ser cristão? Tinha que ser o contrário. É possível ser de direita e ser cristão? Porque o que a direita garante? Ela garante um sistema de opressão de classes. Ela garante um sistema em que uma minoria usufrui das riquezas que a maioria produz, né? Então, a maioria das pessoas que estão hoje trabalhando aqui próximo, né, na edificação de um prédio, né, os pedreiros, os serventes de pedreiros, eles não vão ter acesso a esses prédios depois que os prédios ficarem prontos. Por que é que nós temos mercado de luxo, né, carros, relógios que chegam a custar milhões de dólares, né, bolsas que chegam a custar milhares de reais, e temos pessoas que passam fome? Então, como que é possível que uma minoria exerça o controle sobre a maioria pobre, a maioria faminta, a maioria que produz? Então, isso é uma ideologia que garante a opressão de classe. Então, isso que devia causar medo, isso que devia, assim, causar nas pessoas um sentimento de: meu Deus, esse negócio aqui, isso aqui não é de Deus, não, né? Porque o que eu leio como professora universitária, né, também sou mestre e doutora em Direito, fiz o estágio pós-doutoral em Meio Ambiente, então o que eu sempre estudo, né, é no sentido de que o que garante a opressão de classe é a ideologia de direita. Então, ela não se coaduna com o evangelho do amor, porque quem está no evangelho do amor não está apegado com dinheiro. Quem está no evangelho do amor está preocupado em servir o próximo, está preocupado em realizar a justiça social, está preocupado em fazer o bem, né? Pastor, eu dou um testemunho da minha vida, porque eu, na faculdade de Direito, eu era muito pobre, morava num barraco no fundo de uma funerária. Quando eu tinha um livro, assim, a oportunidade de emprestar um livro de um amigo, eu copiava tudo a lápis para fazer o resumo, porque eu não tinha condições de comprar livro, né? E aí eu me formei, comecei advogando de ônibus, fui advogar para sindicatos de trabalhadores. E o que aconteceu? Depois de alguns anos, começaram a sair os resultados favoráveis das ações, a sucumbência, e eu ganhei algum dinheiro, pude montar esse escritório, pude montar uma casa. Então eu falo assim, Deus me abençoou, cuidou dos detalhes da minha vida, porque eu não estava focada em ganhar dinheiro, eu estava focada em fazer o bem. Eu vejo que ser cristão é isso, é você estar focado em fazer o bem, né? É você se doer com a dor do outro, aquele que está oprimido, aquele que está passando fome, aquele que está passando frio. Isso é a ideologia de esquerda. Então, por que ela causa tanto temor, né? Por que ela causa tanto medo nas pessoas, se o próprio Evangelho de Cristo, né, prevê essa repartição das riquezas em favor dos mais pobres? Eu sempre costumo dizer assim, né, José? O Evangelho é algo maravilhoso. Uma das coisas mais preciosas que eu pude receber dos meus pais foi justamente conhecer a Jesus, conhecer o Evangelho, depois ter o privilégio, a oportunidade de estudar teologia, e tive bons professores nessa área. Então, a visão que se tem de Evangelho, que vai oferecer para a gente as lentes com as quais nós vamos ler a realidade. Então, até um grupo da nossa turma, né, de formandos lá do seminário, eu sempre digo, a diferença está nas lentes que nós usamos, né? E há algumas coisas que são muito claras no Evangelho e que eu gosto de destacar. Primeiro, a democracia, né, que também vai contrariar aquilo que o judaísmo pregava. O Evangelho não é uma continuidade do judaísmo. O Evangelho, ele é um rompimento com tudo aquilo que o judaísmo ensinava. É impressionante isso, mas as pessoas não procuram saber disso. Por isso que tem o Velho Testamento, a Velha Aliança na Bíblia, e o Novo Testamento, a Nova Aliança. Você é advogada, você sabe que quando você tem um Novo Testamento, o Antigo é anulado,
né, juridicamente. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Então, eu olho para o Evangelho que eu vejo democracia. Você pega as cartas do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, a maneira como as reuniões eram realizadas, né? Se um tem salmo, pode se pronunciar, o outro vai orar, o outro vai exercer. Então, todos exerciam seus dons nas reuniões, por isso eram reuniões feitas nas casas. Então, era uma reunião democrática, onde não havia uma liderança hierárquica, né, que dominava toda aquela reunião. Então, todos participavam ali de maneira democrática das reuniões. Você olha para o Evangelho, você vê o quê? Amor. Você vê um amor que realmente nos possibilita viver uma vida abundante, uma vida plena em Jesus. Então, quando eu olho para o Evangelho e quando eu vejo como ele é maravilhoso e como esses temas, né, como que isso realmente se alinha com algumas políticas que eu vejo a esquerda defendendo, eu não tenho outra opção. E principalmente hoje, a questão da verdade. Eu tive a oportunidade de cursar alguns semestres de Ciências Sociais. Eu tinha um professor na Universidade Federal que se chamava David, um indiano, uma pessoa muito abençoada, um homem com uma visão fantástica, maravilhosa da sociedade. E um dia ele perguntou assim para mim: pastor, o que é verdade? O que é a verdade? Né? E aí nós começamos a conversar sobre isso. Hoje nós vivemos um momento de muitas fake news, de muitas mentiras. E é interessante que toda a argumentação da extrema-direita hoje, ela está baseada nas fake news. Ela está baseada na mentira. E quando você olha para o Evangelho, né, você vai ver lá que está escrito assim, que o pai da mentira é o diabo. Né? Então você não tem como você ser de Jesus, você ser do Evangelho e estar comprometido com uma linha de pensamento, uma ideologia que divulga suas ideias baseadas em mentiras. Então, eu quero dizer, até para você que nos vê, que nos assiste, né, sempre que você for passar uma notícia à frente, dê uma checada, vê se realmente isso é verdade, vê se isso corresponde à realidade, porque eu vejo coisas absurdas, né? E quando nós olhamos para alguns vídeos aí de anos atrás, pessoas comemorando, por exemplo, a prisão do ministro Moraes, né? Pessoas celebrando a morte de outras pessoas, então coisas assim, todas baseadas em fake news. Então, o Evangelho, ele é o antídoto à mentira. E hoje, principalmente, como é que você vai estar comprometido com Jesus, com o Evangelho, estando alinhado a uma ideologia que se baseia em mentiras? Como é que eu vou estar hoje, né, comprometido com Jesus, com o Evangelho, e defender uma nação que comete um genocídio na Palestina, que mata milhares de homens, mulheres e crianças covardemente? Como é que eu posso, né, expor na minha igreja a bandeira de uma nação que hoje comete um genocídio aí à vista e que não demonstra nenhum arrependimento, que exerce um espírito vingativo? Eu conversava com uma pessoa e dizia assim, mas o Hamas entrou lá e matou. Sim, eu também condenei isso. Eu sou a favor da vida. Então, qualquer ação, qualquer atitude que elimine a vida, eu serei sempre contra. Venha da direita, da esquerda, venha de onde vier. Não aprovei, né? Fui contra realmente aquilo que foi feito, aquela atitude, né, do Hamas entrar ali e matar mulheres, crianças, foi horrível. Agora, porque alguém mata 1.000 pessoas, isso é horrível, eu vou matar 50 mil, isso é o quê? Isso é um espírito vingativo. O espírito vingativo não faz parte do Evangelho. Então, quando eu olho para o Evangelho de Jesus e eu vejo a minha realidade, eu tenho uma leitura. E a leitura que eu faço hoje da sociedade, né, a partir do Evangelho, às vezes me leva a me alinhar com políticas de esquerda, né? E aí não há outro caminho. Eu jamais vou me alinhar com quem se promove por meio de mentiras, com quem apoia genocídio, com quem discrimina a mulher, com quem quer atingir a democracia do nosso país, que foi conquistada com tanto sangue, né? A democracia que foi conquistada através de uma luta. E aí você vê pastores estadunidenses, né,
às vezes, falando que o homem só deveria votar, querendo acabar com o voto feminino. Que retrocesso, então, né, pastor? É uma coisa absurda. Eu fico pensando como é que pode uma pessoa dizer que conhece Jesus, conhece o Evangelho, defender um absurdo desse. Sim. Então eu penso, viu, Gisele, que falta mais informação, falta mais estudo da palavra, do Evangelho de Jesus, falta uma consciência maior do que realmente seja Jesus. Então o Evangelho, volto a dizer, é algo simples, que promove o amor, que promove uma conduta de luta, né, por uma sociedade melhor. Nós estamos num país que tem uma das maiores concentrações de renda do mundo, né? Então a nossa riqueza está concentrada na mão de muitos poucos. Então eu não posso evitar uma luta para que isso realmente possa mudar, para que haja uma transformação na nossa sociedade. O Evangelho, ele é sinônimo de transformação, de mudança. Mudar para melhor, mudar para uma sociedade que valorize a vida, que valorize a questão da mulher, da diversidade, que valorize principalmente a manutenção da democracia, que foi conquistada com muita luta e que a gente não pode jogar fora. E eu penso que o ano que vem vai ser, sim, um momento muito importante para nós, é um momento de nós realmente confirmarmos tudo aquilo que nós temos lutado ao longo da nossa vida, da nossa existência, de lutar pelo Estado democrático de direito, de torcer para que realmente possa ser eleito alguém que defenda a democracia e que lute realmente por uma sociedade melhor. Pastor, daqui a pouquinho eu vou querer que o senhor fale um pouco sobre o movimento dos evangélicos de direito, né? Evangélicos pelo Estado de Direito, para a gente fechar, mas antes, o senhor tocou num ponto muito importante, que são as fake news. Eu ontem li a notícia que veio à tona que uma reitora, né, que foi nomeada pelo Bolsonaro, ela teve anulado, né, o seu título de doutora porque constatou-se que a tese, na verdade, era um plágio, né? Nós de esquerda, né, muitos professores, né, muitos pesquisadores são de esquerda, que é o meu caso, e eu tinha um sonho de ser mestre, de ser doutora, e como não tinha mestrado e doutorado em Direito aqui no nosso estado, eu fui para o Rio de Janeiro estudar, fui viver de bolsa, fui bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa no estado do Rio de Janeiro, a FAPESD, fui bolsista nota 10, com muito orgulho, porque é uma bolsa concedida só para os alunos, né, que tem a maioria das notas 10 e tal, você tem que fazer um projeto, concorrer, eu concorri com o Rio de Janeiro todo e consegui aquela bolsa. Então, eu vejo muito esforço entre os meus alunos de mestrado e doutorado para conquistarem, número 1, o conhecimento e número 2, o título. E parece-me que entre os pseudocientistas de direita, a questão de forjarem os falsos títulos parece-me que não é uma exceção, infelizmente é uma regra, né? Então, eu acho que esse é um ponto que as pessoas têm que prestar atenção. Por que no meio da direita existe tanta gente mentindo que é mestre, que é doutor? Tivemos agora aquele episódio do rapaz que pegou a arma da esposa, que é delegada, e matou o gari, só porque queria que tirasse o caminhão de lixo do caminho para ele passar, e matou o gari e foi para a academia malhar, o bonitão, né? E ele se dizia detentor de vários títulos de várias universidades, os quais foram todos negados. Então, a teologia da direita é uma teologia da mentira, e o diabo é o pai da mentira. Então, eu acredito que isso é um ponto que a gente tem sim que tocar, é um ponto nevrálgico. Nós não podemos pactuar, porque no espaço da democracia você pode defender o que você entende que é o certo. Agora, você não pode pretender acabar com a democracia, você não pode planejar o assassinato de uma liderança política, porque a maioria do povo quer que essa liderança seja o presidente da República, e passar impune, né? Então, nós estamos assim... diante de dois caminhos, o caminho da verdade e o caminho da mentira. Eu acho que isso, para nós, assim, que somos cristãos, esse é um ponto nevrálgico.
E emendando com outro fato que se tornou notório aqui em Campo Grande, estamos gravando o episódio em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma menina, né, que foi estuprada e assassinada, menina de 6 anos, e agora, acho que cerca de 3, 4 dias depois, veio à tona de um outro crime macabro que aconteceu ali na mesma vila, no mesmo local, de 2 rapazes que brigaram e um deles degolou o outro. Eu fiquei pensando, nossa, o diabo está dominando aquele lugar. Existe uma opressão espiritual muito grande ali, que ali estão sendo realizados atos macabros, né? Homicídios e assassinatos assim, e estupro. Então, assim, para quem crê que existe um mundo espiritual, né, nós cremos que a gente tem que sempre alimentar o lado bom, né? Lendo a palavra, orando, procurando fazer o bem. E aí eu quero perguntar o seguinte, pastor, as pessoas que estavam na igreja, que estavam ali por amar o evangelho, por estar buscando congregar numa comunidade, tentando viver no modelo de Cristo, embora que nós sempre vamos ficar longe, porque nós somos muito pecadores, né? E pessoas que se afastaram da igreja por conta do uso da fé cristã pela extrema-direita. Eu mesma vivi essa experiência, me converti ao evangelho em uma igreja na qual congreguei por 10 anos, e de repente era um tal de o bispo chamar lideranças políticas que nunca tinham aparecido lá na igreja para orar, punha a mão na cabeça e tal, e pedir o voto. E daqui a pouco o púlpito estava sendo utilizado para convidar as pessoas para irem para a reunião de um determinado partido específico. E eu falei, bispo, se o senhor me mostrar aqui o fundamento bíblico para isso, eu agradeço, porque eu não estou encontrando. E aí eu fiquei um tempo, igual o Cristão Borboleta, que ele, graças a Deus, me achei também numa igreja batista, onde estou já há mais de 10 anos, mas eu vejo muitas pessoas que estão desigrejadas, pessoas que não querem mais ir para a igreja, que não querem estar numa comunidade cristã, decepcionadas com o fato de que vão a uma igreja para orar e, ao invés de se falar de Jesus, se pede voto para o partido A ou B. Né? Como é que fica assim, o sangue dessas pessoas que se afastaram do evangelho de Cristo por conta do uso da fé política pela extrema-direita está na mão de quem? Bom, veja bem. Primeiro, antes de entrar diretamente na pergunta, eu sempre digo o seguinte: a maior prova de que a igreja evangélica brasileira está se distanciando do evangelho é o fato de que, analise comigo, nós tivemos nas últimas décadas um crescimento de evangélicos, né? Então, ora, se o evangelho defende a vida, o amor, a igualdade, naturalmente, o que deveria acontecer com a sociedade brasileira? Ela deveria melhorar, né? Então, nós tivemos um aumento de evangélicos, mas não tivemos um aumento, uma diminuição da violência, nós não tivemos uma diminuição de divórcios, nós não tivemos uma diminuição da pobreza. Se não fosse os governos de esquerdas que passaram e que lutaram, né, para eliminar a pobreza, a fome, nós estaríamos numa situação muito pior. Eu acho interessante que as pessoas falam assim, porque o país está assim, porque a esquerda... Poxa, olhe a história da República Brasileira. São mais de 100 anos de República. Quem governou mais durante esse período? A direita. Né? Então, como é que pode se responsabilizar a situação que nós vivemos hoje como culpa de um governo de esquerda? Mas eu quero destacar isso. Nós estamos numa cidade onde temos uma prefeita evangélica, né? Onde a liderança da cidade é evangélica. Ora, como é que numa cidade onde nós temos uma liderança evangélica, nós tivemos casos absurdos de feminicídio, com uma omissão do poder público? Tivemos o caso daquela jovem que foi lá na Delegacia da Mulher, pediu ajuda, pediu socorro e não foi ouvida. E horas depois foi assassinada. E esse assunto se perdeu. A jornalista Vanessa Ricardo. Exatamente. Esse assunto se perdeu. Verdade. Então, se nós estamos numa cidade onde a liderança, o governo dessa cidade é evangélico,
Essa realidade ela precisava melhorar, teria que mudar, mas não está mudando. E por que não está mudando? Porque a política defendida pela direita e pela extrema-direita, muitas vezes ela vai de encontro ao Evangelho. Ela não é coerente ao Evangelho, mas ela é contra aquilo que o Evangelho realmente prega. E por isso nós não temos aí um avanço. Né? Você tem... e a solução não é colocar um pastor como presidente do Brasil. O pastor é para pastorear, é para cuidar do rebanho. Né? Por isso que a teologia do domínio ela não tem lugar, não tem espaço. Porque os problemas do Brasil não vão ser resolvidos com um evangélico na presidência. Não, eles são resolvidos por uma pessoa que esteja na presidência e que tenha um olhar em favor dos pobres, dos oprimidos, daqueles que têm sofrido ao longo da nossa história. Né? A igreja, quando ela começa a usar o púlpito para promover políticos, né, ou para promover o discurso político, ela vai estar saindo do propósito do evangelho. Porque quando eu vou a uma reunião da igreja, quando eu estou ali, o que eu quero receber? Algo que alimente o meu espírito. Eu quero receber algo que vá fortalecer a minha fé. Mas, de repente, eu chego lá, eu começo a ver que estão colocando, às vezes, uma pessoa acima de Jesus. A igreja está criando ídolos, né, políticos, e esses ídolos eles estão se sobressaindo, eles estão ocupando o lugar que Jesus tem que ocupar. E é normal que isso cause escândalo. E essas pessoas, às vezes, elas não encontrando ali o que elas foram buscar, elas simplesmente deixam de ir, deixam de congregar, deixam de participar. E muitas às vezes chegam à igreja, né, assim, desesperadas, pedindo ajuda, socorro. Elas não encontram, e pelo contrário, elas encontram aquela polarização que já faz parte da sociedade, né? Então essas pessoas, elas vão para outro lugar, elas se perdem, muitos cometem suicídio, né? E certamente a responsabilidade da igreja é muito grande diante disso. Então, há um texto que eu sempre tive muito temor na Bíblia, né? Que é de Hebreus, no último capítulo de Hebreus, no capítulo 13, que diz que nós, os pastores, iremos dar conta, né, de todas aquelas pessoas que passaram pelo nosso cuidado. Então, há uma responsabilidade muito grande de como eu estou cuidando do meu rebanho, como eu estou cuidando das pessoas que congregam na igreja que eu pastoreio. Então, um dia, diz a palavra, né, que todos nós, pastores, iremos prestar conta disso. Então, eu fico pensando às vezes como que um pastor pode realmente ter um jato particular, né, e reclamar agora porque, coitado, ele não pode mais sair do país porque teve o seu passaporte apreendido, e como é que pode ostentar uma vida tão cheia de bens, enquanto pastores da igreja dele às vezes não têm o que comer. E que para manter, né, o domínio sobre as igrejas que ele pastoreia, ele precisa estar trocando esses pastores constantemente. Então, por quê? Porque se um pastor fica muito tempo em uma igreja local, ele corre o risco de perder aquele rebanho para o pastor, então ele fica trocando para quê? Para manter o domínio sobre essas pessoas. Então, quando você lê a primeira carta do apóstolo Pedro, é um texto que no capítulo 5 que eu gosto demais, né? Onde Pedro, o apóstolo, diz assim, que nós pastores, nós devemos servir sendo exemplo para o rebanho. Pedro diz que nós não devemos exercer domínio sobre o rebanho, mas que nós devemos ser exemplo para as pessoas que congregam com a gente. E o que a gente vê hoje, infelizmente, são pastores que exercem um grande domínio sobre as suas ovelhas, sobre o seu rebanho, e, pior, né? Eles exercem esse domínio em favor de uma ideologia opressora, de uma ideologia que promove a violência, né? De uma ideologia que vai totalmente contra a vida. Então, eles erram ao exercer domínio e eles erram mais ainda quando esse domínio é usado em favor de uma ideologia que não é coerente ao Evangelho de Jesus. Eu creio que um dia prestaremos contas de tudo isso. Se você não curtiu ainda, curte o nosso episódio, ativa o sininho, deixa o seu comentário, que o papo agora ficou muito sério.
E eu quero aproveitar para saber com o pastor Alvarenga sobre um movimento que está acontecendo em todo o país, à frente dos evangélicos pelo Estado de Direito. O que é isso, pastor? Como é que funciona? Muito legal. Veja bem, a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, ela vai surgir em 2016 como uma resposta ao impeachment da presidente Dilma. Naquela época, né, havia um grupo de evangélicos, de pastores principalmente, que viam ali naquele impeachment um golpe. E é o que nós entendemos hoje como Frente Evangélica pelo Estado de Direito. Entendemos que o impeachment da presidenta Dilma foi, na verdade, um golpe disfarçado, né, e que trouxe todo um retrocesso que a gente viu o que aconteceu ali nos anos seguintes. Então, em 2016, surge esse movimento, né, liderado por alguns pastores, entre eles o pastor Ariovaldo Ramos, que hoje é coordenador nacional da Frente Evangélica, e que tinha uma pauta muito clara de defesa do Estado Democrático de Direito, né, defesa da vida, defesa das mulheres, né, há uma luta muito grande contra a questão do feminicídio, defesa da diversidade, então a questão da LGBTfobia é também algo que faz parte da nossa pauta, onde você precisa realmente respeitar as pessoas e respeitar aquilo que elas querem ser, né? Eu tenho uma frase que eu digo assim, que cada um tem a sua própria maneira de pensar, de agir, e nós devemos exercer a nossa maneira de pensar, as nossas decisões, e não julgar, mas respeitar a do outro. A Bíblia é muito clara em Mateus capítulo 7, quando ela diz que nós não devemos julgar as pessoas. Nós não somos colocados aqui para julgar ninguém. Nós somos colocados para defender a vida e para amar as pessoas. Só existe um juiz, que é o próprio Jesus, né? E ele mesmo disse que ele não julgaria. Então, o movimento Frente de Evangélicos ele surge com essa proposta, tem crescido, né, principalmente no último ano, cresceu muito, já está presente em quase todos os estados do Brasil, são mais de 20 estados com a presença da Frente de Evangélicos, né, pelo Estado de Direito. E aqui em Campo Grande, né, nós temos também promovido as nossas reuniões. Eu participo há pouco tempo da Frente de Evangélicos, conheço, né, os líderes nacionais, conheço os pastores, mas tenho participado há pouco tempo. Mas estou muito empolgado, eu creio que realmente é uma frente que diz o seguinte, olha, é possível sim você ser evangélico, você defender a vida, é possível você ser evangélico e ser sim de esquerda, é possível você lutar realmente por aquilo que você acredita, por aquilo que você crê, e isso não tem nenhum problema em relação a Jesus ou ao Evangelho, pelo contrário. Para mim, se alinha totalmente àquilo que nós cremos a partir de Jesus e do seu Evangelho. Amém. E ter a paz, né, pastor, que excede a todo entendimento. Se você quer participar da Frente Evangélicos pelo Estado de Direito aqui no Mato Grosso do Sul, deixe o seu comentário. Nós temos também uma página no Instagram. Você pode estar nos seguindo, deixando lá o seu contato para que a gente possa estar te avisando das próximas reuniões e que a gente possa se conhecer pessoalmente para orar, para louvar, para viver o melhor de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastor. Te agradeço muito por sua presença. Queria que você deixasse a sua mensagem final para a gente encerrar esse belíssimo episódio do podcast Cor de Rosa Choque. Legal. Eu é que agradeço sempre, né? Gratidão pelo seu convite, pelo seu honroso convite. Quando eu era mais jovem, não faz muito tempo, a gente falava muito sobre esperança, de construir uma sociedade melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu tenho 2 netos, o primeiro já não está mais conosco, Samuel. O segundo neto, Daniel, está aí, né, daqui a pouco está completando 1 ano de vida. Eu penso muito sobre o que é que eu vou deixar para ele, né? Que tipo de sociedade eu vou deixar para os meus filhos e para os meus netos. Então, eu quero realmente que os meus netos, principalmente, possam viver em uma sociedade mais justa, uma sociedade que valorize a vida, uma sociedade que saiba respeitar
outro e que seja movida pelo amor do Evangelho. Então, tudo que eu faço hoje, tudo aquilo que eu idealizo hoje, eu sempre tenho como alvo uma sociedade melhor. E eu creio que trabalhar hoje como pastor, trabalhar hoje como professor, e até mesmo na área de vendas, então, tudo que eu faço hoje, eu penso que a gente precisa fazer, a gente precisa ser conduzido por Jesus, pelo Evangelho e pelo seu amor. Então, a mensagem que eu quero deixar: nunca perca a esperança. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias onde a violência cresce, onde a mentira muitas vezes está sendo aí proclamada em todos os cantos, mas não perca a esperança. Primeiro, deposite a sua fé em Jesus Cristo. Jesus é o único que realmente pode nos dar a paz que nós tanto precisamos. Jesus é aquele que nos salva de nós mesmos. Jesus é aquele que dá um novo sentido à nossa vida. Então, creia no Senhor Jesus, creia no Evangelho e procure ser motivado sempre pelo amor. O amor à vida, o amor ao seu semelhante, o amor a esse planeta tão lindo que o Senhor nos deu e principalmente o amor a Deus, a inteligência universal que criou, que sustenta todas estas coisas, aquele que realmente é capaz de dar um sentido à nossa vida e de nos dar força para continuar. Tenha esperança e lute por uma sociedade melhor, mais justa e mais igualitária. Muito obrigada, pastor Alvarenga. Obrigada a você que ficou até o final. Que você seja muito abençoada, que você seja muito abençoado e continue acompanhando aí os episódios do nosso podcast Cor de Rosa Choque. Muito obrigada. Obrigado.